Olá, saudações rubro-negras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, chegando nessa manhã de segunda-feira, trazendo notícias do Mengão, falando sobre o jogo de sábado contra o Botafogo, o Flamengo que ganhou de 2-1 contra o Botafogo. Marlon Freitas contra aos 2 minutos e o João Vitor Santos empatou para o Botafogo aos 19 e o Bruno Henrique definiu, né, no segundo tempo aos 27 minutos 2-1 para o Flamengo no clássico contra o Botafogo no Newton Santos no Engenhão. Flamengo que fez uma ótima partida, é difícil entender o que o Flamengo quer aí nessas partidas no futebol de 2023. Beleza? Saudações rubro-negras. Pedir para vocês se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, deixar aquele like maroto, compartilhar com os amigos, ajuda a gente aí a crescer na plataforma do YouTube, não custa nada você se inscrever no canal aí e para ficar bem informado e para ver e para escutar algumas opiniões que a gente tem aí sobre o Flamengo, falar aí do futebol do Mengão. Se puder, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação e deixa aquele like maroto e compartilhe com seus amigos rubro-negros. O Flamengo fez uma ótima partida. Eu não entendo porque o Flamengo oscila demais no futebol desse ano de 2023, né? Oscila demais, porque não jogou desse jeito contra o Olímpico, porque o Flamengo fica oscilando aí. Se tivesse jogado pelo menos a metade da vontade, da força de vontade que jogou contra o Botafogo, com certeza a gente estaria aí na semifinal, nas quartas de finais da Libertadores da América contra o Fluminense. Fluminense que conseguiu aí vencer o Olímpia e está na semifinal para pegar o Internacional. O Flamengo, que complicado, é muito complicado o futebol do Flamengo esse ano, um desastre total. Mesmo ganhando aí, se conseguir ganhar a Copa do Brasil, não apagará o desastre que o Flamengo foi em 2023. Flamengo jogou muito bem, né? O Botafogo a gente sabia que é um time muito forte, eles não estão na primeira colocação com 12 pontos, a 10 pontos do Palmeiras no final da 12ª rodada. Não é por acaso, um time muito forte, principalmente nos seus domínios, principalmente no tapetinho, né? Eles têm o gramado do Newton Santos como uma vantagem, porque lá é grama sintética, então eles já estão acostumados com o ritmo da bola, a bola corre mais, então é um time muito forte. Um time muito forte, não fez uma boa ali campeonato estadual, mas no brasileiro eles estão sobrando no brasileiro. Agora que eles foram eliminados da Sul-Americana, só tem o brasileiro para jogar e agora se torna muito mais difícil. Vamos ver o que pode acontecer. Ontem o técnico entregou o seu cargo, o presidente conseguiu mudar a ideia dele. Então esse jogo de sábado contra o Flamengo foi um balde de água fria aí pro Botafogo. O Botafogo que tinha no meio da semana sendo eliminado da Sul-Americana, duas derrotas, e o técnico já quer entregar o cargo. Pra você ver como é que um jogo num clássico, né, uma derrota num clássico deixa todo mundo aí de cabelo em pé, todo mundo aí complicado, não querendo perder. Então foi um clássico muito bom. O Flamengo jogou muito bem e o nome da partida não tem jeito. Muitas vezes, né, todas as vezes que ele joga, desde que ele voltou de lesão, Bruno Henrique. Ele não joga, ele desfila, ele destrói, jogando muito o Bruno Henrique, muito mesmo. Muitos jogadores estão oscilando, mas foi mais na garra, na vontade,
Foi um jogo bom de se ver, um jogo bom, as duas equipes atacando, um jogo muito bom de se ver. Vamos ver aqui a estatística do jogo, né? O Flamengo aí que chutou 12 vezes e o Botafogo 17. O Flamengo foi mais eficiente, acertou 4 chutes pro gol e o Botafogo 7, mas o Flamengo fez 2 gols e o Botafogo 1. Posse de bola 47 o Botafogo, 53 para o Flamengo. Passes certos 404 Botafogo, 465 para o Flamengo. Precisão de posse 82 a 86 do Flamengo. Faltas cometidas, o Flamengo cometeu poucas faltas, porque no segundo tempo o Flamengo atacou muito mais do que o Botafogo atacou no primeiro tempo. Então o Botafogo fez mais faltas do que o Flamengo. O Botafogo fez 14 no jogo inteiro e o Flamengo só 8. Cartões amarelos 3-3. Cartão vermelho teve um para o Botafogo, mas já foi no final do jogo ali. Foi depois que o jogo acabou. Cartões total não, esse aqui não. Cartões vermelhos, um para o Botafogo e nenhum para o Flamengo. A estatística aqui não precisamos de falar. Botafogo depois de 22 jogos está aí com 51 pontos. O Palmeiras 41, o Grêmio como ganhou, o Flamengo estava em segundo, como ganhou foi para mesmos 39 do Flamengo e o Flamengo, o Grêmio tem uma vitória a mais. Flamengo em quarto, Grêmio em terceiro, Palmeiras em segundo e o Botafogo em quarto. O Flamengo está a 12 pontos do Botafogo. Depois do final aí da 13ª rodada do Brasileirão. Vamos ver os jogos aí de sábado. Goiás 0, Internacional 0, Botafogo 1, Flamengo 2, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 1. O jogo de domingo, Grêmio 2, Cuiabá 0, Corinthians 0, Palmeiras 0. Fluminense 1 ganhou do Fortaleza aí por 1-0 e o Fortaleza 0. Então, os jogos aí do Brasileirão, essa 12ª rodada aí do Brasileirão. Saiu aqui, vamos ver aqui de novo. Parei aqui no Fluminense e Fortaleza. Fluminense 1, Fortaleza 0, Bahia 1, Vasco 1. Vasco aí não consegue sequência no Brasileirão, continua aí na zona de rebaixamento. Cruzeiro 0, Bragantino 0, América 2, Santos 0. Santos se afundando aí na crise e é candidatíssimo a rebaixamento, o primeiro rebaixamento do Santos aí na era dos pontos corridos. Vamos falar do jogo, um jogador aí que perde muitas chances, as oportunidades que o São Paulo lhe dá, o Cebolinha, complicado, né? Cebolinha ali num dos últimos lances ali, ficou sozinho com a bola, sem goleiro, sem nada, veio de chutar, fez uma palhaçada ali no meio de campo, ninguém entendeu o que ele quis fazer. Cebolinha perdendo muito espaço. Cebolinha com certeza não deve ficar no Flamengo para 2024. O Flamengo deve ou negociar ou emprestar o Cebolinha, porque o Cebolinha não dá, né, gente? Não dá mesmo. E uma coisa aí muito importante que tem que acontecer imediatamente, o Flamengo muito enrolado, a diretoria muito enrolado, é a renovação de contrato do Bruno Henrique. O Bruno Henrique aí jogando muito, então tem muitos interessados no Bruno Henrique, Grêmio, outros times aí de fora
querendo o Bruno Henrique, de olho no Bruno Henrique para ver como que vai suceder essa renovação do Bruno Henrique. A diretoria tem que ficar esperto com essa renovação do Bruno Henrique, tem que renovar imediatamente, porque o Bruno Henrique é o jogador hoje, o melhor jogador do Flamengo. Hoje, o Bruno Henrique joga e faz a diferença no Mengão. Então, o Flamengo tem que pensar muito aí na renovação do Bruno Henrique. O Flamengo não perde aí pro Botafogo há 5 anos no Engenhão, né? Um fato muito importante, o Botafogo não consegue ganhar do Flamengo no Engenhão. O Flamengo há 5 anos não perde para o Botafogo no Engenhão. Vamos falar agora de Bruno Henrique e Ayrton Lucas estão fora aí do próximo jogo contra o Atlético Paranaense, na volta aí depois da parada daí do Brasileiro, que para as eliminatórias da Copa do Mundo. Então, Bruno Henrique e Ayrton Lucas estão fora, levou o terceiro cartão amarelo. O São Paulo deu uma entrevista ontem falando sobre o jogo e ele falou que o Gabigol está aí, vai ter que buscar o seu espaço, vai ter que lutar para voltar a jogar de titular no Flamengo. E eu acho certo, o São Paulo tem que barrar mesmo, tem que colocar quem quer jogar no Flamengo. E tá difícil, Gabigol tá difícil, não tá jogando bem. Para você ver a diferença, o Pedro fez uma ótima partida, ele volta, ele ajuda, ele apoia. Então, o Gabigol, o Pedro jogou muito mais do que o Gabigol estava jogando aí nos últimos jogos. Acho que ele deve ter uma sequência aí. Jogadores têm que ter uma sequência. Deu sequência pro Gabigol, o Gabigol não conseguiu aí fazer muitos bons jogos, né? Mas, na verdade, quem tá jogando muito é o Bruno Henrique. O Flamengo aí tentando recuperar os jogadores Arrascaeta e Luiz Araújo para tentar pelo menos jogar o segundo jogo da final da Copa do Brasil, dia 24 desse mesmo mês, contra o São Paulo. Contra o São Paulo na casa do São Paulo. Primeiro jogo com certeza dia 17. Né? Na próxima semana o Flamengo não terá esses dois jogadores aí. Beleza? Os caras falando do jogador do Botafogo, Segoviazinha, né? O cara jogando muita bola, mas ontem não conseguiu jogar nada, né? Jogadores contam muito com esse cara e quando vê o Mengão na frente não consegue jogar contra o Mengão. O Mengão é perigoso mesmo, tem que respeitar a camisa do Flamengo. O Flamengo aí tentando resolver esses problemas internos aí, que muitos problemas já teve, briga, jogador batendo em jogador. Então o Flamengo tentando resolver os problemas internos para ver o que dá aí até no final do ano. O ano tá perdido mesmo, o Flamengo um desastre esse ano. Era para estar na semifinal da Copa Libertadores da América e não conseguiu. Então o Flamengo esse ano só desastre. Vamos ver o que acontece aí depois desse jogo do Flamengo contra o Botafogo. O Flamengo jogou muito bem. Vamos ver como é que vai ser a sequência do campeonato. O Flamengo que joga contra o Atlético. O próximo jogo contra o Atlético Paranaense pela 13ª rodada do Brasileirão. Vamos ver como é que vai suceder esses jogos. Os jogadores estão de folga aí, teve de folga no domingo, vai
tá de folga hoje, na segunda e na terça-feira. E na quarta-feira já começa a volta aos trabalhos, a treinar, né? Para ver se o São Paulo consegue consertar ou colocar aí, definir os jogadores para enfrentar o Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense para a sequência do campeonato. O São Paulo tenta acertar aí, o São Paulo muito confuso em substituições que ele faz aí, meio desesperado, mas nesse jogo ele conseguiu surpreender o Botafogo, que foi muito feliz, e o Flamengo saiu com uma grande vitória e um grande futebol. Beleza? Saudações rubro-negras, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e deixa aquele like maroto e até a próxima.